e o quanto a não punição dos assassinos, torturadores da ditadura, né, permite, hoje em dia, permitiu que se ficasse ainda essa sociedade, se tivesse caldo esse tipo de ideologia. Ainda hoje, que a gente viu combinando, né, emblemáticos, o símbolo foi o 8 de janeiro, né? Mas ele conduz essa ideologia perversa. Nós estamos fazendo 60 anos do golpe militar de 1964, quando os militares saíram das ruas das principais capitais brasileiras, ameaçando, fazendo terrorismo, ameaçando, saíram com tanque. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. São 60 anos, eu tinha 19 anos e ia fazer 20 naquele ano, né? Então, foi um horror. O terrorismo de Estado foi implantado ali. Você vê todo aquele quartel saindo ali, soldados e militares e todo aquele tanque de guerra, como se nós tivéssemos assim. E nós sem saber até o que fazer, né? O povo ficou intimidado, ficou com medo, ficou calado, muitos com medo, muitos com medo. E isso faz 60 anos. Eu falo sempre, a ditadura trouxe feridas que não cicatrizaram, né? São 60 anos, nossas feridas estão abertas, não cicatrizaram e ainda sangram, e ainda sangram. Nós ainda temos esse sangue derramado, muitas vezes, dessas feridas. Então, e isso tem continuidade, né? O que a gente vê, nós estamos vendo agora na Baixada Santista, gente, Baixada Santista, eu estou assim, sem palavras, sem palavras. É claro que eu tenho aqui que manifestar a minha solidariedade às mães, às famílias, às comunidades e à cidade de Santos, né? E Guarujá e adjacentes aí, essas cidades do entorno. Que coisa horrível. Isso aí é terrorismo de Estado que nós estamos vendo. Então, o fato de ter tantos torturadores da época da ditadura, nenhum foi punido, nenhum. Torturadores, estupradores, sequestradores e assassinos, e ainda muitos ocultaram os corpos dos militares, são os desaparecidos políticos, que até hoje você não sabe o que aconteceu. Até hoje, eu faço parte da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos e gostaria muito, nesses 60 anos, que o presidente da República, hoje, o Lula, que também foi vítima da ditadura, ele também foi preso político, como metalúrgico, como sindicalista, que a ditadura era contra a classe trabalhadora, né? Ele reabrisse a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que é um órgão do Estado, onde funciona de forma híbrida, com representantes do Estado, do governo e da sociedade. Sempre tem familiares. Porque a pergunta, onde estão os desaparecidos políticos, onde estão as desaparecidas políticas, essa pergunta ainda não tivemos a resposta. São 60 anos que a gente vem buscar essa resposta. Porque a ditadura, desde o primeiro dia, 31 de março de 1964, a ditadura já chegou matando. A primeira... Eu estudo isso, eu trabalho com isso, eu escrevo muito texto sobre isso. A primeira mulher que a gente tem registrada na história é uma tal de Labib Abdu. A Labib Abdu era uma mulher de 65 anos. Ela morava no Rio de Janeiro, perto do Clube Militar. O Clube Militar fica no centro do Rio de Janeiro. Ela morava ali para o lado da Zona Sul, algum lugar ali. E ela era uma mulher que cuidava da casa, que lavava roupa, que cuidava do quintal, porque naquele tempo as casas tinham quintal, né?
Hoje é tudo verticalizado, né, as cidades. Então, ela lavava, põe a roupa de molho na bacia. E naquele dia que falaram que eu estava tendo um golpe, muitas pessoas correram lá para o clube militar para protestar contra os militares. Não, não, não queremos vocês aqui. Deixa o governo governar, que era o João Goulart, né? O Jango. Ela foi, junto com o povo, também protestar. E foi, levou um tiro no peito, caiu morta. A Labib Abdu. Tinha 65 anos. Eu acho importante a gente trazer essas histórias, porque eu trabalho muito com a história das mulheres. A mulher está lavando roupa, todo mundo fala assim, é uma dona de casa ignorante, que não sabe nada. Não, ela sabe. Ela sabe que o golpe pode ser dado. Ela sabe, ela foi lá protestar junto com as demais pessoas. E isto tem que ser lembrado nesses 60 anos, isso tem que ser trazido como um assunto sistematizado, organizado. Isso faz parte da história do Brasil, isso faz parte de todo o sistema educacional brasileiro, tem que incorporar essas experiências, sistematizar e tem que estar na sala de aula falando desses 60 anos do golpe, tem que estar dentro da sala de aula, porque o passado, essa história de não remoer o passado está muito presente. Domingo nós tivemos uma manifestação aqui favorável aos assassinatos da periferia, resultado de não rememorar o passado. Nós temos que refletir sobre o passado está presente, a democracia está extremamente ameaçada, e eu até vou aproveitar aqui, não sei como é que é esse programa, mas no dia 31 de março, nós, lá em São Paulo, vamos fazer a Marcha do Silêncio. A gente sai ali na Rua Tutóia, que é um bairro bem central, onde funcionou o DOI-CODE, que era um centro de tortura e extermínio de militantes políticos. A gente sai ali, se encontra ali às 16 horas e desce até o monumento dos desaparecidos políticos, que fica ali no Ibirapuera. Sabe, é a Marcha do Silêncio. Ninguém fala, mas a gente sai com as nossas fotos. Nós vamos sair este ano, a União de Mulheres e as promotoras legais populares vão sair com as fotos das mulheres assassinadas pela ditadura. As fotos que nós temos. Sim. Eles assassinaram muito mais, né? Mas nós temos 51 fotos. Então, 51 mulheres numa ala levando essa foto. E a gente ou tem uma lanternazinha que a gente acende a luz, porque vai escurecendo, a gente acende a luz, ou uma velinha eletrônica, né? Ou quem não tem nada acende o celular, né? Porque a gente sai trazendo essa luz, conhecer a história é abrir caminhos, é trazer a luz, enfrentar o obscurantismo, que é a escuridão. Nós temos que trazer essa luz para a gente poder sair dessa, gente. Nós não podemos viver desse jeito, né? A humanidade está ameaçada, a espécie humana está ameaçada com tanto fascismo no planeta. E a gente fica vendo como aconteceu em São Paulo, um apartamento onde explodiu e era Campinas. Não, em Campinas? Foi em Campinas. Um coronel aposentado, é isso, né? É como um arsenal. Coronel do Exército. Coronel do Exército, um arsenal de armas, e munições. Claro. Ele tinha mais de 3.000 armas dentro do apartamento. Então, fora isso. E a gente não, não rever essa história. Então, acho que esse ano realmente o governo Lula precisa reabrir. Tem que rever a posição dele. Ele está com uma posição muito duvidosa. E não, ele não pode ter dúvida disso, porque ele tem a história ele tem a história, ele carrega a história no seu próprio corpo. Ele é um operário que nós colocamos no poder. Ele tem que fazer essa reflexão.
Ele é um representante da classe trabalhadora. Ele não é qualquer um. Inclusive, saber a história é você identificar, saber a realidade, conseguir ter critérios e elementos para ler a realidade e ver o que é que você quer construir. Eu quero ir por aqui, quero ir por ali. Se você não sabe a história, como foi construída a sua história, você não tem como combater o que você não quer. Não, não podemos ignorar, não, ser ignorante, não. Nós temos que combater a ignorância. Porque os fascistas querem que a gente seja ignorante, que é o apagamento da história, o apagamento da memória das mulheres. Eles querem tudo isso. Quer dizer, todas as vezes que nós falamos nas histórias, eles vêm com isso, né? Ah, gente, o que é isso? Esse pessoal pensando, olhando para o retrovisor, né? Eles falam isso. Tem que olhar para frente. A gente olha para frente e a gente... Sabe aquele pássaro sem copa, né? Sim. Ele olha para frente. Porque se a gente não rever, discutir a questão da ditadura, o próprio processo do tráfico e da escravidão, como é que a gente vai combater essas ações que têm acontecido cada vez mais? As identificar o que é aquela mulher agora que foi descoberta, 72 anos, escravizada, 72 anos. É assim, algo que você, assim, né? As manifestações, como que está acontecendo o feminicídio, o nível de violência, a coragem dessas pessoas apoiarem. Tem pessoas que apoiam, inclusive a ação com que os policiais, né, têm assassinado esses homens aqui na Baixada, como você falou, né, em outras, tem algo, tá um absurdo. E então, assim, é o fato da gente não rever a história, não olhar para o passado. Fundamental. E aí eu acho que as PLPs têm essa importância, né? Muito, né? À toa que está no Brasil inteiro. As mulheres sentem a necessidade. Você tem ideia de quantos núcleos quanto aqui no estado de São Paulo nós temos, acho que, por volta de 50 municípios que têm grupos de promotoras legais populares, aqui em São Paulo. Mas tem no Brasil todo, né? Vai ser grande esse abraço, né? Nossa, e é lindo. Nós fizemos há 3 meses atrás um encontro com 200 mulheres negras PLPs do estado de São Paulo. Gente, nós estamos em dissenso. Como que você consegue, né, colocar hoje, em 2020, foi no ano passado, em 2023, 200 mulheres negras do estado de São Paulo, PLPs, para refletir sobre essa realidade. Né? 200 mulheres do estado de São Paulo, dessas 50 cidades. É muito potente, esse movimento é muito potente. E ele cria essa possibilidade de redes mesmo, que é o que você falou, como que o feminismo, se não for, né, coletivo, se não for articulado, se não for em conjunto, se não for em grupo, não avança e não é um feminismo, não é? E não é um feminismo. Existir para avançar. Isso.